Olá, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, você que está ouvindo mais uma mensagem do canal Nova Vida em Cristo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E desde já eu te peço, humildemente, que você compartilhe do canal, compartilhe esse vídeo com seus contatos, nos seus grupos, das suas redes sociais. Se você não é inscrito, por favor, te peço que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos que forem lançados, tá bom? Que Deus venha abençoar o nosso entendimento nesta noite, que nós possamos entender a palavra dele. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Hoje a mensagem vai estar baseada no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 14 somente. Gálatas 5,14 diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos ler novamente? Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Oremos ao Senhor nesse momento. Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por termos a oportunidade de termos a revelação especial, específica do Senhor, que é a tua palavra. Que o Senhor nos oriente na tua palavra, nos mostre aquilo que o Senhor quer que entendemos da tua palavra. A tua palavra é uma só, mas a aplicação é vária. Que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos aqui diante de uma palavra maravilhosa. Nós já ouvimos falar sobre o amor. Nós temos a maior expressão de amor que já existiu em todo o mundo, em todo o universo, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós já ouvimos falar sobre amar ao próximo, mas hoje nós vamos estar vendo que amar ao próximo é o cumprimento de toda a lei. Quando a gente começa a ver os livros de Levítico, Números, nós começamos a ler sobre as regras de conduta, as leis, seus crimes e as punições. A gente fica um pouco chocado, por causa que ali nós temos uma cultura oriental, uma cultura semita, e nós vivemos no Ocidente com uma cultura totalmente diferente em alguns aspectos. E quando nós vemos a lei, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós começamos realmente a até pensar que as leis absurdas, muitas vezes podemos até pensar assim. Mas por que isso ocorre? É por causa que a nossa mentalidade e o nosso ordenamento jurídico, ele não é o mesmo ordenamento jurídico que prevalece em muitos países e continentes oriental. Então, para que nós possamos entender essa mensagem hoje, nós temos que fazer essa pequena introdução para podermos entender que as leis que estão na Bíblia, principalmente no Pentateuco, elas estão envolvidas na cultura do povo de Deus. E o que acontece é que muitas leis que estão ali eram leis que foram dadas por Deus devido à cultura daquele momento. Então nós temos que entender que a Bíblia, ela é um livro completo para cada área da nossa vida. Ela não aborda somente a parte espiritual e moral.
mas ela abrange todas as áreas sexuais, a área financeira, a área emocional, a área social, a área da justiça e por aí vai. A área de entretenimento, vestimento, vestuário, alimentação, higiene e por aí vai. Nós temos todas as áreas da vida humana expressas na Bíblia. Então, o que acontece? Nós temos que entender que a Bíblia tem várias leis que são apresentadas juntas. Existem as leis cerimoniais, existem as leis morais ou a lei moral e existem as leis civis. Então, o que nós podemos entender? Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo se entrega como sacrifício, nós podemos entender que ali na cruz, a lei cerimonial, com toda aquela ritualística enorme que nós vemos lá no livro de Levítico, com toda aquela complexidade, com todo aquele aparato de sacrifícios, exigências e medidas para cada sacrifício, tudo aquilo foi crucificado na cruz do Calvário, cessou. Com a cruz, a lei cerimonial e muitas leis civis naquela época cessaram. A única lei que não mudou, que é o princípio de toda a lei, é o amor ao próximo e a lei moral. O que não mudou é a lei moral. A lei moral, ela não mudou. A mesma moral que nós temos que ter para com Deus no Antigo Testamento, essa mesma moral ela continua no Novo Testamento. Não quer dizer que Deus mudou. Muitas vezes nós entendemos que Deus no Antigo Testamento, Deus era severo, não perdoava nada. E agora no Novo Testamento, Deus é light, é tranquilo, perdoa demais. Não é isso. O que acontece é que se nós pararmos para observar, nós vamos entender que essa questão de leis, de cumprimento das leis e as punições, isso é uso e costumes, isso varia de nação para nação. E o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles precisavam de ter um código de conduta para poder não se perder em meio às práticas pecaminosas que as nações cometiam, a nação de Canaã, principalmente, sendo mais exato. Então, quando nós lemos ali no livro de Gênesis, quando nós lemos ali Êxodo, Levítico e todas as leis, Números e Deuteronômio, que é a repetição da lei, nós podemos entender que era necessário isso para quê? Para que serviu todas aquelas leis com suas mínimas exigências e detalhes? Era porque naquele tempo, não somente hoje em dia existe uma complexidade de culturas diferentes, mas naquele tempo também havia. E para que o povo de Israel não se perdesse, não se entregasse à prostituição cultural, à adoração a deuses, a imagens, à prostituição homossexual, ao lesbianismo, à orgia, ao sacrifício de crianças, realmente a todo tipo de bebedeira, feitiçarias e por aí vai, injustiças, que é uma coisa que durante toda a Bíblia você vai ver, principalmente no Velho Testamento, você vai encontrar o próprio povo de Israel sendo injusto para com seus irmãos, não dando o dízimo corretamente, como nós vemos ali no Malaquias. Mas nós vemos principalmente no livro de Juízes,
a decadência que o povo viveu. O povo, quando levantava um juiz, Deus usava o juiz, o povo se voltava para Deus, se arrependia, se buscava a Deus. Quando o juiz morria, o povo realmente não havia justiça. Cada um fazia justiça segundo a sua própria vontade. Então, nós temos que entender que essa mensagem de Gálatas, ela é muito importante, porque ela trata do cerne, do coração do Evangelho. Porque o Evangelho é graça sobre graça. Nós temos que entender que nós não somos salvos por nós mesmos. Muitas pessoas, talvez você que ouve essa mensagem não vá concordar comigo, e eu respeito a sua opinião. Talvez você aprendeu até hoje que para você ser salvo, você precisa fazer um punhado de coisa. Você precisa dar o dízimo. Quem não dá o dízimo está roubando a Deus, e quem rouba a Deus vai para o inferno, porque no céu não entrarão os ladrões, os roubadores. Enfim, essa lógica é uma lógica de medo que tem sido colocada. Mas o que nós temos que entender é que não é dar o dízimo que vai te salvar. A salvação ela já foi conquistada na cruz do Calvário. E se nós cremos que Jesus Cristo fez um sacrifício perfeito, absoluto, eterno e único, nós não podemos tirar e tentar colocar o dízimo e colocar qualquer outra coisa no lugar do sacrifício. Não, na realidade, não existe nada que substitua o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, nós temos que entender que esta palavra hoje, ela não mostra isso. Aqui fala, a lei, toda a lei se cumpre numa só palavra. E que palavra é essa? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, por que as leis, e isso eu já me perguntei e eu já procurei respostas, por que existiam tantas leis com tantos detalhes, coisas que para nós parecem assim tão idiotas, mas que não são? É por causa que nós não conhecemos a cultura hebraica, a cultura oriental de forma mais profunda. Por isso nós temos uma distância, uma cegueira realmente cultural enorme. E isso nós só podemos diminuir através dos estudos da própria Bíblia e através de literaturas cristãs que realmente tragam à luz o sentido daquele texto e daquele contexto. Só para a título de curiosidade, no Velho Testamento tem um mandamento que fala que não era para os sacerdotes usarem 2 tipos de tecido na sua roupa. Aí você vai e pergunta, mas para que isso? Qual o objetivo disso? Quando eu li esse texto, eu achei isso um absurdo. Eu falei assim, nossa, que mandamento mais bobo, né? Para que mandamento tão desnecessário? Mas depois a gente vai entendendo e vai estudando, vai amadurecendo e vai entender qual o sentido. Tudo que está na Bíblia tem um sentido, porque faz parte de um contexto. E qual que é o contexto desse texto que foi citado por mim? Quando Deus falou para que não houvessem 2 tipos de semente numa mesma plantação, 2 tipos de tecido numa mesma roupa para a túnica, era porque naquela época os sacerdotes pagãos, eles usavam roupas com vários tipos de tecido. E para que o povo de Israel não assimilasse nenhum traço da cultura pagã, Deus colocou esse mandamento para que não houvesse nenhum tipo de pensamento com relação aos deuses, nenhum tipo de referência. Porque quando você vê um pastor, qual que é a imagem que você tem? Você vê um pastor, você vê ele de calça comprida, sapato social, camisa social, enfim.
quando você vê um padre, você já imagina um padre de batina. Na época mais antiga, os padres andavam só de batina. De uns anos para cá, os padres têm andado de forma bem normal. E por aí vai. Você vê um judeu, você vai ver um judeu com a barba grande, usando em alguns locais ele vai estar usando uma túnica. E por aí vai. Então, para que o povo de Israel não assimilasse e não lembrasse de nada que se referisse ao paganismo e aos seus deuses e aos seus cultos, Deus colocou esse mandamento. Então está aí o sentido e o contexto desse texto. Quando a gente olha o texto de forma superficial, nós não conseguimos ter um pleno conhecimento do motivo pelo qual o texto foi escrito. Mas eu estou dando esse exemplo porque eu achava também alguns mandamentos desnecessários e muitas vezes sem sentido. Mas o que acontece é que eles são sem sentido se a gente olhar com a nossa ótica brasileira, segundo a nossa ótica ocidental. Mas para aquele povo de Israel que vivia ali com seus vizinhos pagãos, aquilo tinha todo sentido. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela cuida de cada nossa vida, nossa adoração, da adoração correta a Deus. E para que a gente possa concluir, nós temos que entender que quando nós estamos amando o nosso próximo, nós estamos cumprindo a lei. O objetivo da lei era o quê? Era que você amasse o seu próximo. E o que é amar o seu próximo? Se você cometeu algum pecado contra o seu irmão, você precisa restituir. Se você destruiu alguma coisa do seu irmão, pegou emprestado alguma coisa do seu irmão e você perdeu, quebrou, você não vai dar calote, você vai restituir. Então, uma viúva, uma mulher perde o marido, fica viúva, as crianças ficam órfãs de pai e mãe, chega uma pessoa estrangeira de outro país na nossa nação, não fala a nossa língua, ele precisa de teu apoio. E em tudo isso Deus colocou as leis para que não somente a vida espiritual, mas também a vida social como um todo viesse a estar dentro da vontade dele, dentro daquilo que é natural. Então, o que nós podemos aprender com essa mensagem hoje? Quem ama está cumprindo toda a lei, porque quando nós estamos amando o nosso irmão, e não somente com palavras, mas com ações, com o nosso esforço, com a nossa ajuda, com a nossa área financeira, enfim, com a nossa vida, nós estamos servindo a Deus quando estamos amando o nosso irmão de forma verdadeira. E a lei, que aparentemente é muito dura, ela se cumpre porque nós estamos amando o nosso irmão conforme a vontade de Deus e conforme o que é certo e conforme aquilo que é natural. Então que nós possamos aprender com essa mensagem a amar os nossos irmãos, a amar os nossos próximos, aqueles que estão ao nosso redor que ainda não estão vivendo numa íntima comunhão com Deus. Que nós possamos realmente demonstrar para eles um amor verdadeiro, não um amor fingido. Que nós possamos realmente amar e com todo o nosso coração, e que as pessoas que estão ao nosso redor possam ser impactadas pelo poder do Senhor através das nossas vidas, através dos nossos relacionamentos. Que Deus abençoe você, e eu peço mais uma vez, curta o canal, compartilhe o canal, compartilhe esse vídeo, para que novas pessoas possam se inscrever no canal e que possam também ser abençoadas pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém.